A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os tesouros mais importantes que você tem estão dentro da sua casa. O Senhor Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hoje nós vamos conversar sobre tesouros perdidos dentro de casa. Quais são os seus tesouros que você tem dentro da sua casa e que estão perdidos? O programa de hoje vai abordar este importantíssimo tema. E eu quero convidar você e a sua família para assistir o programa e, quem sabe, ainda dá tempo para você ligar para um amigo, para que este amigo também possa assistir o programa com você. Deus abençoe você e que esta mensagem seja um instrumento de bênção para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos a presença do reverendo Josué Alves Ferreira. Ele é capelão de educação básica do Colégio Presbiteriano Mackenzie, aqui em São Paulo, e pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Vila Mariana. Seja bem-vindo, reverendo Josué. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Reverendo, qual a importância da criança na vida da igreja? Eu creio que o trabalho com as crianças, o ministério com as crianças é de fundamental importância, principalmente pela visão de Jesus com relação ao ministério infantil. Eu gosto muito de pensar na última viagem de Jesus, quando ele, no momento mais difícil da vida dele, quando ele estava caminhando para a sua morte, e ele disse isso para os discípulos, e os discípulos até questionaram. O próprio Pedro disse que ele não devia falar essas coisas, porque era algo inconcebível até para os discípulos. Mas nesse momento mais difícil da vida dele, foi exatamente onde nós temos os 3 encontros, grandes encontros de Jesus com as crianças. Quando Jesus perguntou, os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, e Jesus colocou uma criança no meio deles. O outro momento foi quando trouxeram algumas crianças para que Jesus Cristo impusesse as mãos sobre elas, e os discípulos os repreenderam. E Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E o outro momento foi na entrada triunfal, quando Jesus entra no templo, e foi chamada a atenção, porque as crianças cantavam lá no templo. E Jesus disse, da boca de pequeninos e crianças de peito tira-se o perfeito louvor. Então o ministério infantil é algo essencial na igreja, é algo que foi dado por Jesus a todos nós, aos líderes da igreja. Hoje é muito comum terceirizar a educação dos filhos, quer com as secretárias em casa, quer nas escolas com as professoras, ou quer mesmo na igreja com as professoras da escola dominical. De quem é a responsabilidade da educação das crianças? Eu creio que a responsabilidade da educação é exatamente da família. A família é o local onde Deus colocou as crianças, e os pais devem se preocupar com a educação das crianças. Eu gosto muito de uma anedota até que dizem que aconteceu numa igreja, de uma criança que disse que iria mudar para a igreja, porque na igreja era um lugar melhor, porque os pais cuidavam e tratavam dela muito melhor na igreja do que em casa. E na realidade, infelizmente, tem sido dessa forma. Os pais colocam a responsabilidade na escola, colocam a responsabilidade na igreja, e muitas vezes estão perdendo os filhos porque não estão juntos, não estão participando da educação. Terceiriza tudo. E eu creio que não deve ser assim. Em primeiro lugar, a família. A família. O senhor tem enfatizado aí a presença masculina na educação dos filhos, quer educação secular, quer na educação da própria escola dominical em casa, e isso tem sido cada vez menos, né? Os pais, principalmente, têm tido cada vez menos espaço com seus filhos, menos tempo com seu filho. Como é que o senhor vê essa realidade? Esse é um problema já antigo. Quando estava no seminário, eu recebi uma pecha na época de pastor de crianças, e na realidade eu me sentia feliz por ser chamado pastor de crianças,
e ainda sinto esse orgulho, essa alegria. E principalmente porque Jesus disse que todo mundo deve ser criança, então eu sou pastor de todos. Mas nós temos visto que a igreja tem colocado somente mulheres à frente das crianças. E é um problema sério. As crianças só veem a educação da mãe, depois uma empregada, vai para o hall do berço somente mulheres, vai para o CP somente mulheres, vai para a educação infantil mulheres, depois de primeira a quarta série, ou primeiro ao quinto ano, mulheres, e só aparecem os homens lá na frente. E quando vê os homens em casa, o pai que vai chamar a atenção, a mãe já chega e fala, o seu filho fez isso, e o pai já chama a atenção. Depois, na igreja, não faça isso, não faça aquilo, os homens chamando a atenção das crianças. E as crianças não têm esse contato com os homens. E talvez uma pesquisa até nos Estados Unidos dizia que o homossexualismo aumentou muito porque havia o problema da roupa unissex, e um outro problema era exatamente a presença, a falta do homem na educação das crianças. As crianças só têm um referencial feminino, e é um problema sério. Reverendo, eu gostaria, o senhor usa sempre o Barnabé, e nós vamos voltar aqui, eu vou entrevistar o Barnabé, muita gente não sabe quem é o Barnabé, mas gostaria que o senhor apresentasse aí Barnabé, e que também desse uma mensagem final aos amigos telespectadores, aos pais, às mães e às próprias crianças, encerrando assim a nossa entrevista. Meu colega está dormindo aqui, eu vou chamá-lo bem rápido aqui. Deixa eu dormir. Tudo bem com você? Tudo bem, o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Barnabé? Prazer. Fala o seu nome. O senhor já sabe. Eu sei, mas olha, tem muitas pessoas que estão ouvindo e vendo você. Meu nome é Barnabé. Barnabé de quê? Barnabé não sei de quê. E fala para ele só o que você gosta de fazer. Dormir. Mais alguma coisa? Contar histórias também. Então, uma outra oportunidade, você volta aqui. É mesmo? É. Eu posso vir? Pode, Barnabé. Ah, que já legal. está convidado. Obrigado, viu? Então, o Barnabé despede de todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe. Despede também. Então, eu vou despedir com a minha escadinha eletrônica. Tchau. Muito obrigado, Reverendo Josué. E Barnabé volta e você já prepara suas crianças, porque eu vou entrevistar Barnabé. E nós vamos ouvir essa mensagem musical e depois a mensagem que o senhor preparou através do Reverendo Hernandes Dias Lopes para a sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Eu preciso de Jesus para do perigo me guardar. Nele eu vou confiar, se preciso. Quando dele eu precisar, sempre está pronto para ajudar. Em Jesus vou descansar, se preciso. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando o coração com alegria. Jesus Cristo é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Jesus Cristo perto está, no temor e na aflição, consolando o coração com alegria. Meu Jesus é tão fiel e ao meu lado ficará.
preciso de Jesus. Eu quero conversar com você sobre um dos temas mais importantes, mais urgentes, mais oportunos para os dias de hoje. Quero conversar com você sobre o tema tesouros perdidos dentro de casa. Os maiores tesouros que nós possuímos estão dentro da nossa casa. As maiores vitórias que nós celebramos, nós as celebramos dentro da nossa casa. Também, as perdas mais dolorosas são sentidas dentro da nossa casa. O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola, a parábola da dracma perdida, de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. E ao perdê-la, resolveu buscá-la até encontrá-la. E diz o texto bíblico que ela acendeu a candeia, que ela varreu a casa, que ela procurou diligentemente a dracma até encontrá-la. Tendo-a encontrado, convidou suas amigas e suas vizinhas, dizendo: vinde, festejai comigo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Note você que esta dracma era uma moeda que possuía um valor. E esta mulher, tendo 10, como se tivesse uma coleção de dracmas. E ela perde uma dessas dracmas. E ela toma a decisão de buscar aquela dracma que havia perdido dentro da sua casa. Ela não se conforma, ela não se capitula, nem ela racionaliza dizendo: eu tenho mais 9, não preciso de me preocupar com a que se perdeu. Esta mulher está pronta e disposta a lutar e a buscar e a encontrar a dracma que se havia perdido. É muito importante você não se conformar com a decretação da derrota ou do fracasso dentro da sua casa. De você ir sofrendo perdas, de você ir tendo derrotas no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. E você começar a fazer racionalizações, dizendo: mas pelo menos eu não perdi isso, eu não perdi aquilo, não perdi aquilo outro. É necessário que você tome uma atitude, que você tome uma decisão de buscar aquilo que você perdeu, e perdeu dentro da sua casa, dentro da sua família. Digno de nota é o fato que esta mulher não fica culpando outras pessoas. Ela reconhece que ela perdeu a sua dracma. Muitas vezes, nós enfrentamos grandes dificuldades dentro da família, dentro do casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, porque nós sempre queremos colocar a culpa em outra pessoa. Nós não temos coragem nem humildade para reconhecer o nosso erro, para admitir a nossa culpa, para entender que nós fomos os principais responsáveis pela perda de tesouros valiosíssimos dentro da nossa própria família. Sempre que nós pensamos em transferir a responsabilidade para outra pessoa, sempre que nós ficamos culpando outras pessoas, sempre que nós estamos dizendo: o culpado é o meu marido, é a minha mulher, são os meus filhos, são os meus pais, são os meus irmãos, é a outra pessoa, não eu, nós estamos entrando por uma rota de colisão. Nós estamos entrando por uma estrada cheia de encruzilhadas e bifurcações. Nós estamos nos distanciando do alvo da vitória e da bênção de Deus. Esta mulher tomou 4 atitudes importantíssimas para buscar a dracma perdida.
A primeira coisa que ela faz é buscar direção. Diz o texto que ela acende a candeia. As casas na Palestina eram casas sem janelas, eram casas sem luz, eram casas cheias de sombras e escuridão. Ela jamais poderia encontrar uma moeda perdida dentro da sua casa sem acender a luz. Nós também, muitas vezes, perdemos valores dentro de casa e não os encontramos, porque estamos procurando na escuridão dos nossos sentimentos, na escuridão das filosofias humanas, na escuridão dos desvalores de uma sociedade laça e permissiva. Precisamos acender a candeia da verdade. Precisamos resolver os nossos problemas de relacionamento familiar com a luz da verdade de Deus acesa diante dos nossos olhos e do nosso coração. Nós estamos vivendo uma sociedade onde os marcos foram arrancados, onde as balizas que regem e que conduzem a nossa vida, a nossa postura e a nossa conduta já não mais existem. Vivemos numa sociedade entregue ao relativismo. Vivemos numa sociedade de ética não apenas relativa, mas também situacional. E neste momento é preciso que a palavra de Deus volte a reger a nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações, as nossas decisões. Precisamos acender esta luz bendita da palavra de Deus. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é desta maneira que nós vamos reencontrar esses valores perdidos dentro da nossa casa, quando nós acendermos a luz da verdade de Deus. A segunda coisa que esta mulher fez foi um esforço enorme, porque diz o texto que ela varreu a casa. E para varrer é preciso desalojar coisas dos seus lugares. Para varrer é preciso espanar a poeira. Para varrer é preciso tirar sujeira de debaixo do tapete. Para varrer é necessário você fazer um esforço e um empenho enorme. O que significa isso? É ter coragem de mudar atitudes, posicionamentos. É preciso que você desinstale muitas coisas que estão sedimentadas na sua vida. É preciso talvez ter o incômodo de remover algumas coisas do lugar. É preciso muitas vezes levantar poeira que ficou sedimentada lá no passado. É preciso você desinstalar determinadas posturas, atitudes, manias, hábitos, vícios, idiosincrasias. É necessário você ter coragem de mexer em algumas coisas que muitas vezes já estão lá, sedimentadas, cimentadas, fixadas na sua vida. É preciso varrer. É preciso levantar essa poeira. É preciso mexer com as coisas. É preciso desinstalar coisas que já estão muito alojadas na sua vida. Há valores perdidos dentro de casa. Às vezes é o diálogo. Às vezes é o bate-papo entre família. Às vezes é o culto doméstico que já se perdeu dentro da sua família. Às vezes é a compreensão, a paciência, a tolerância. Muitas vezes esses valores, esses tesouros estão perdidos dentro da sua família. Em lugar da palavra de Deus está a novela. Em lugar do diálogo estão as acusações. Em lugar da paciência está a intolerância. Em lugar do amor, muitas vezes está a mágoa, o ressentimento. Em lugar do amor, muitas vezes está um sentimento de indiferença. Em vez do espírito de reconciliação e de perdão, muitas vezes está a mágoa. É necessário que você reencontre esses valores perdidos, que você busque esses tesouros que se perderam dentro da sua família, dentro da sua casa. Mas essa mulher faz uma terceira coisa. Diz o texto que ela busca diligentemente. Diz o texto que ela procura
de maneira diligente esta moeda perdida. Eu acho isso importante, porque ela não apenas procura, ela procura com empenho, ela procura com meticulosidade. Muitas vezes, nós queremos até buscar soluções para o nosso casamento, para o nosso relacionamento familiar, para a nossa vida espiritual, mas nós não somos zelosos nesta busca. Nós não nos empenhamos com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade na procura desses tesouros perdidos. Não temos o mesmo empenho com as coisas da família e com as coisas de Deus, que temos empenho, muitas vezes, com o nosso trabalho, com o nosso lazer, com o desejo de saciarmos o nosso coração com as taças dos prazeres. É preciso diligência, é preciso ter empenho, é preciso ter determinação, é preciso ter coragem para você não desistir no meio do caminho. E diz o texto que, em quarto lugar, esta mulher procura com perseverança a moeda perdida, porque diz o texto que ela procurou diligentemente até encontrar. Talvez você se empenhou durante um tempo, mas você já desistiu, você já jogou a toalha, você já disse, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução para o meu casamento, para a minha família, para o meu relacionamento de harmonia dentro de casa. Talvez você já desistiu de lutar, talvez você já desistiu de esperar um milagre de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento familiar. Talvez você já está pensando no divórcio, talvez você já está pensando em deixar a sua família, talvez você já está pensando em morar sozinho, talvez você já está pensando que chegou o fim da linha, o fim do túnel. Mas eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a não desistir, a não retroceder, a não jogar a toalha, a não desanimar, a buscar esse tesouro que você perdeu até você encontrá-lo. Note você que quando esta mulher encontrou a dracma perdida, ela não apenas encontra, ela encontra, chama as suas vizinhas, chama as suas amigas e quer comemorar, e quer celebrar, e diz, vinde, festejai comigo, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. É preciso celebrar as vitórias que nós temos em família. É preciso encontrar motivos de comemorar a bênção de reencontrarmos os tesouros que se perderam. Você precisa celebrar em sua família as vitórias de Deus. Você precisa comemorar em sua família as bênçãos de Deus. Você precisa criar um clima, uma ambiência favorável de celebração, de culto, de adoração, de festejo na sua alma, na sua família, pelas bênçãos que você reencontrou e quer celebrar, glorificando o nome de Deus. E o Senhor Jesus Cristo termina essa parábola fazendo uma aplicação espiritual. Porque, na verdade, o que motivou Jesus a contar essa parábola é que os fariseus e os escribas estavam escandalizados com Jesus, porque os publicanos e pecadores vinham a ele para ouvi-lo. E ele disse...
Jesus é amigo dos pecadores. E Jesus está dizendo o seguinte, que todas as pessoas são importantes para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quão longe você tenha ido, quão profundo você tenha caído, não importa se você hoje é considerado escória da sociedade, não importa se as pessoas marginalizam você, desprezam você, Deus ama você e você é importante para Deus. Você é um tesouro precioso para Deus. E a Bíblia diz que quando você se volta para Deus com o coração quebrantado e arrependido, e Deus te encontra e te acha, e você é reconciliado com Deus, que há festa no céu por esta volta, que há uma celebração diante dos anjos de Deus, pelo fato de você se voltar para Deus, se reconciliar com Deus e receber do próprio Deus a festa e a celebração da vida eterna. Eu espero que esta palavra possa tocar o seu coração. A sua vida é muito preciosa para Deus. Você é um tesouro para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a herança de Deus. E o maior tesouro de Deus é você. E também, se você, na sua casa, dentro da sua família, perdeu tesouros, é hora de você buscar esses tesouros até encontrá-los. E ao encontrar esses tesouros, celebre, festeje, alegre-se, porque na verdade há coisas maravilhosas que nós precisamos comemorar e celebrar, junto com os nossos amigos, junto com os nossos parentes, celebrar o glorioso nome de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que não fique nenhum tesouro perdido na sua vida, na sua casa. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. A minha oração, o meu desejo sincero, quando você acabou de ouvir a mensagem cujo tema Tesouros Perdidos Dentro de Casa, que você possa ter achado o maior tesouro da sua vida, o de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E agora, a partir de agora, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E que Ele seja o Senhor pessoal da sua vida, mas que também seja o seu Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo sincero. No final do programa, a Elis vai estar lhe informando como você pode adquirir em CD ou DVD a mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar, Tesouros Perdidos Dentro de Casa. Nesse domingo, eu gostaria de ver você na igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical para todas as idades, leve o seu filho, mesmo criança pequena, existe uma classe especial para ele, jovem, adolescente, adultos. Você é o convidado da igreja presbiteriana aí mais próxima da sua residência. Escola dominical sempre começando 9 horas, culto 11 horas, você é o convidado do programa Verdade e Vida. Culto também à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, 18 e 19 horas, quando você deve frequentar a igreja presbiteriana aí mais próxima da sua casa para aprender a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visite o site do programa Verdade e Vida, www.verdadevida.com.br. Ali você pode, durante qualquer dia da semana, qualquer horário, apreciar os programas Verdade e Vida. Ali estão já no nosso site.
você deve fazer isso e levar outras pessoas também a serem abençoadas com o programa Verdade e Vida através do site do nosso programa. Ali também você pode clicar no Faça a Sua Doação e ser um colaborador do programa Verdade e Vida. Você preenche o cadastro, gera o seu boleto e logo depois nós estaremos mandando um presente para você do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora, com o programa Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Este DVD, com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.